Olá, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aula. E agora eu vou falar para você como é que você vê, olhando para o código, o que é classe, o que é objeto. Porque dentro da programação Java, ele fala assim, esse aqui é um atributo de objeto, esse aqui é um atributo de classe, esse aqui é um método de objeto, esse aqui é método de classe. Na prática, o que é isso? Bom, você sabe que dentro de uma classe Java, dentro de uma construção de um programa Java, tudo tem que ser colocado dentro da classe. E na construção da classe Java, você pode ter instruções para criação de métodos, de atributos, que no caso é esse aqui, ou seja, instrução de criação de variável ou instrução de criação de métodos, que é esse aqui. No caso desse programa, eu tenho uma instrução para criação de variável, que é aqui, uma instrução para criação de método, que é esse aqui, outra instrução para criação de método, que é esse aqui, e outra instrução para criação de método, que é esse aqui. Eu não olho aquilo que é criado dentro do método. Eu estou falando para você que dentro da classe, ou você vai ter instrução para criação de variável, ou instrução para criação de método. No caso, se houver instrução para criação de variável, ela é chamada de atributo. E aí nós temos uma outra classificação, no que ele chama de atributo de classe e atributo de objeto, ou método de classe ou método de objeto. Se você, na declaração da variável, existe a palavra static, significa, neste caso aqui, significa que isso aqui, significa que isto aqui é um atributo de classe. Por quê? Porque tem a palavra static. Então, ele é chamado de atributo de classe. Bom, o que significa dizer que é um atributo de classe? Eu consigo demonstrar isso para você, a diferença disso, durante o processo de execução. E eu vou mostrar agora para você. Então, na declaração desse método também tem a palavra static. Então, isso aqui é um método de classe. Né? Isso aqui é método de classe. Também, esse aqui também vai ser um método de classe, porque tem a palavra static, e esse aqui é um método de classe. Então, na prática, o que significa isso? Significa que quando você pede para executar o seu programa, né, depois que ele carrega, se você não viu a aula passada, eu aconselho você a ver, porque você pega a linha de raciocínio. Então, durante a execução desse programa, você veja que a classe, ela pega o programa faz uma pré-execução do seu código, né? E ele executa, ou pré-executa as instruções que estão dentro da sua classe. Mais uma vez, quais são as instruções que estão dentro da classe? São instruções de criação de variáveis ou instrução de criação de métodos. Isso que eu estou falando para você agora, pessoal, é uma abstração. Você não vai ver isso em livros normais de programação. Tá? Você pega um livro de programação Java, você fala, eu não vi isso dentro da programação, dentro de um livro de programação. É claro que não dá para escrever tudo dentro de um livro de programação. Isso aqui envolve também um conhecimento de sistema operacional, para que você tenha essa ideia disso que eu estou falando para você agora. Então, o que ele faz? Ele faz a varredura nas instruções da classe, e vai colocando, cria um ambiente de classe aqui na memória RIP, fala bem assim, essa instrução é uma instrução de criação de uma variável de classe, ou seja, um atributo de classe. Então, ele executa, cria e coloca aqui. Essa aqui é uma instrução de criação de um método de classe. Então, ele pega o nome, eu falei para vocês na aula passada que todo o nome de método é uma variável, tanto é que as regras de criação para determinar nome de método são as mesmas regras que você utiliza para a declaração de nome de variáveis. Né? Então, aqui, você tem o método main e ele mostra aqui com o endereço de memória onde começa a execução do método main, onde está o código do método main. A mesma coisa para o método adicionar, @3, e a mesma coisa para o método subtrair, que é @4. Aqui, criar uma variável chamada subtrair, coloca o endereço de @4. Então, ele faz essa pré-execução para você e cria um ambiente que é chamado de ambiente de classe, certo? Ou seja, ele cria na memória a representação do MIP, do MIP, não, do RIP, uma representação daquilo que é de classe. E ele vai fazer a mesma coisa para aquilo que é de objeto. Então, vamos supor que eu venho aqui no meu código e falo bem assim, isso aqui agora é de classe, vou tirar a palavra estática aqui do meu método subtrair. Então, quando eu faço, desculpa, isso aqui é de objeto, vou tirar a palavra estática do meu método subtrair. Tirei, então isso aqui passa a ser um método de objeto. A partir do momento que ele passa a ser um método de objeto, né, então, significa que ele vem aqui na memória, né, nessa área do RIP, vai criar aqui, então, copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou jogar aqui embaixo, vai alocar uma área de memória no seu RIP e vai falar assim, isso aqui é do objeto prog1. O que vai ser no objeto prog1? Vai ter aquilo que é de objeto, as instruções, aquilo que é objeto, vai ter só o método subtrair. Então, ele vai falar que o subtrair aqui, ele vai aparecer aqui, a variável vai ser criada aqui, tá? E ela é tirada daqui.
e ela é retirada daqui. Certo? Então, o que tem na sua memória, aquilo que é de classe está aqui e aquilo que é de objeto está aqui. Se eu pegar e vir no seu código, né? Então, isso aqui eu tirei a palavra static, você consigo tirar daqui. Eu tirei a palavra static, static daqui, só para representar de forma como está ali. Tirei a palavra static, né? Ficou subtraído. E se eu fizer a mesma coisa com o atributo, ó, aqui, ó, vou clicar aqui, eu cliquei, vamos lá. Se eu tiro a palavra static daqui, ó, então significa que essa variável x, ela não é mais criada aqui em cima na área da classe, tá? E sim, ela passa a ser criada aqui na área do objeto. Então, significa que aqui que tem um x, que vale x. Então, só para você entender que quando você pede quando aquilo que é de instrução de variável e de instrução de objeto de classe, ele tem uma representação diferente. Então, toda vez que você executa um programa Java, ele vai criar a área para a classe e vai colocar os atributos e métodos são da classe aqui. No caso do método, que simplesmente o nome do método e o endereço onde ele começa, né? Onde é que está o código dele. No caso das variáveis, ele vai querer colocar aqui. Como ele fez uma pré-execução nesse código agora, ele vai olhar essa instrução de criação de variável, é de método de classe, de objeto de classe, é de objeto. Então, ele cria ela de objeto e coloca ela aqui. Esse método é de objeto de classe, é de classe. Então, ele cria a variável, nem coloca o endereço do método aqui. Esse método é de classe ou de objeto? De classe. Então, ele vem aqui, coloca o nome e coloca o endereço dele aqui. E a mesma coisa aqui, ó, para isso aqui, ó, subtrair, é um método de classe ou de objeto. Então, ele pega e fez isso aqui. Então, veja que eu tenho uma representação dentro do RIP da área de classe e da área do objeto. Mais uma vez, pessoal, isto é uma abstração, mas você vê que essa abstração está tudo coerente quando eu começar a fazer o processo de execução. Então, lembre-se sempre que você vai criar uma área comum, área de classe, essa área é única, e uma área de objeto, que essa área é única. Na verdade, a área de objeto vai ficar, não é nem dessa maneira, é dessa maneira aqui. Deixa eu aumentar aqui a área do RIP, e eu vou fazer aqui. Então, esse aqui é um objeto genérico, uma área genérica do meu objeto, classe 1, certo? E aqui uma área específica do objeto 1. Isso aqui é a área genérica, né? Vou até colocar aqui específica. Então, vou colocar aqui específica. Pois cabe aqui. Opa, ficou grande demais. Então, vou deixar só ESP. Tá? E, no caso, isto aqui, ó, essa variável x, na prática, ela é criada aqui embaixo. Então, eu tenho uma área comum para todos os objetos, né? Que essa aqui é a área comum para todos os objetos de prog1, e uma área específica para aqueles dados do objeto que eu posso mudar, ou seja, os meus atributos. Os atributos ficam aqui, e os dados referente aos métodos de objeto ficam aqui. Então, essa é a área comum para todos os objetos, isso aqui é uma área específica para um objeto de forma específica. E essa área de classe, ela só existe um. Então, na prática, ele fica desta forma para você. Então, ele vai criar um objeto, onde ele vai colocar só os dados do objeto, só os atributos do objeto, e vai criar uma outra área de objeto que é pública para os objetos, né? Onde vai ter todos os endereços e todos os métodos de objeto, e aqui ele vai ter uma área específica para a classe, para aquele que é atributo e método de classe. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho esse atributo de objeto, então ele criou o objeto aqui, colocou o atributo, e colocou um outro área aqui no RIP de objeto, onde ele vai colocar um dos métodos. Já que os métodos, eu não altero, não tem como você alterar os métodos em tempo de execução, né? O endereço do método sempre vai ser o mesmo. Né? Então, esse aqui é a área comum para os métodos, vamos dizer assim. E aqui a área comum para o objeto. E aqui são tudo que tem da classe, né? Da classe propriamente. Então, ele faz essa representação aqui para você. Tá, pessoal? Como para o assunto ficar muito extenso, a próxima aula eu termino de abordar esse assunto. Até mais, pessoal.